Alô, crente, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um quadro do nosso podcast. Nosso entrevistado da noite é evangelista Hugo Dário. Ele que serve ao Senhor na igreja IEAD, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Hortolândia. Ele serve ao Senhor lá como evangelista. Ele que é casado com a nossa irmã Eva Cristina. E o nosso tema da noite é vida financeira e dízimo. Pastor, é um motivo de muita alegria ter o senhor aqui conosco, é uma honra mesmo. Nós e toda a equipe estamos muito felizes com o senhor ter aceitado o nosso convite e poder ser usado por Deus, né, para falar conosco, com as pessoas que irão assistir esse vídeo neste tema tão polêmico. Tendo em vista que o tema torna-se polêmico porque algumas pessoas, ao invés de procurar saber o que está acontecendo, saber o que está escrito na Bíblia, ela escuta outras pessoas falando que é assim, assim, assado. Inclusive até queria que o senhor falasse um pouco sobre pessoas que falam que não devemos mais levar os dízimos dentro da igreja e se entregar para viúvas, para órfãos, etc. Primeiramente, quero agradecer por esse momento estar aqui reunido com os irmãos. É um privilégio participar de um trabalho tão maravilhoso como esse e poder interagir, quem sabe agregando na sua vida e também no reino dos céus, esse tema tão polêmico no nosso meio, que causa até um certo desconforto para algumas pessoas, pelo fato de falar de dinheiro, que é uma coisa que está associada à vida de todos. Então, primeiramente, agradeço a Deus e também presbítero Lucas Daniel, um prazer estar aqui. Tá? E foi um privilégio o convite realizado, me sentindo muito honrado com esse momento. A questão da vida financeira não é só baseada no dízimo. Todavia, existe um fantasma, parece que em torno disso, né? Então as pessoas acabam se sentindo ofendidas, muitas até perguntam, para que dinheiro se Deus não quer dinheiro? E assim nós temos esse debate intenso, contínuo, de muitas vertentes também, né? Ora vai ter aqueles que vão dizer que é baseado na lei de Moisés, ora vai ter alguém dizendo que serve para todas as épocas. Então hoje nós vamos descobrir um pouco disso diante desse tema maravilhoso do qual fomos convidados, que é a vida financeira e dízimo. Amém. Glória a Deus. E varão, e aí? Temos que levar o dízimo na igreja? Ou ficou só no Antigo Testamento? Ou temos que trazer para hoje também? É muito importante salientar que a vida financeira, antes de mais nada, quando nasce o homem, Deus o faz naquele jardim abençoado, o jardim do Éden, e Deus agora pega ali em Gênesis 2:8, o versículo 8 e o 15, Deus, ao formar o jardim, colocar toda aquela estrutura de alimento, frutas, animais, quando Deus faz o homem, Deus dá para ele a condição de administrar aquilo. Então nós vemos o primeiro gestor da Bíblia no sentido material, sendo Adão, levantado por Deus para fazer esse trabalho. Então, antes de falar de um dízimo, antes de falar de um dinheiro relativo à obra do Senhor, é necessário o ser humano entender que ele já nasce para ser um gestor de alguma coisa na vida financeira, no alimento, que tudo diz respeito a dinheiro em si. Seja ele no alimento, seja ele em espécie, tudo é baseado nessa gestão. Então, já entra o princípio de administração, por isso vida financeira. Sim. Então, no automático isso acontece. E o interessante, Lucas, é que a criança já começa isso desde pequena. A mãe dando um carrinho para ele de presente, colocando ele para brincar em algum canto, ele já começa a desenvolver desde pequeno. Então, será, por certo, um tema polêmico, mas será um tema prazeroso de desenvolver, porque não é só falar do dízimo, mas é falar dessa administração que temos por responsabilidade. E vamos também diante desse assunto, eu acredito que vai chegar esse momento durante todo o tópico, percebemos que o dízimo não é só o devolver, é um ato de gratidão. Sim. Então, mais do que falar dízimo, seria falar o seu ato de amor, o seu ato de gratidão ao nome do Senhor. Ah, entendi. Glória a Deus. Então, quando devolvemos o nosso dízimo, estamos mostrando para Deus que somos gratos por aquilo que Ele nos deu? Exatamente. Nós vamos perceber isso em Gênesis 4, versículo 3 e o 4, quando Caim e Abel, também projetado agora não por Deus diretamente, mas pelo seu pai Adão, aprendeu o mesmo ofício. E quando isso acontece, nós vemos que mesmo Caim, na sua intenção maligna, porque a Bíblia vai dizer isso, e Abel na sua intenção pura, porque o texto diz que ele vai pegar as primícias, a primeira parte dos seus animais. Então, dá a entender que a primícia, e sendo a primeira parte, ele escolheu o que estava fazendo. Ele estava fazendo da melhor maneira possível. E já o caso de Caim, o texto vai dizer que ele pegou alguma coisa da sua oferta e trouxe ao Senhor,
mas foi mau o seu coração, tanto que ao ponto, quando chegaram diante de Deus fazendo essa gestão financeira suas, Caim tirou uma parte da sua gestão, Abel tirou uma parte da sua gestão e Caim tirou qualquer coisa. Sim. Então nós percebemos que a gestão de Caim já está baseada em qualquer ofício, e de Abel não, mais seletivo. Então nós vemos que o ato de agradecimento dele já é maior. Sim. E aí vai começar a principiar pelas escrituras aquilo que é uma oferta agradável ao Senhor e aquilo que não. E diante disso o próprio Deus resolveu aparecer para dialogar com os dois. E aí me chama a atenção nisso, que Deus se alegrou em falar com os dois. Não teve uma acepção de pessoa da parte de Deus já a princípio das atitudes, porque poderia Deus já nem conversar com Caim. Mas ele resolveu então conversar, porque sendo pai, sendo aquele que quer o bem para todos, e então ele expôs a situação. E nisso disse para Abel que foi aceitável, porque o seu coração foi puro, e já a Caim ele disse que não, porque o seu coração já foi mau. Sim. Então já é importante observar que antes de Deus olhar a oferta e aquilo que a pessoa fez por exercício, Deus olhou a primeira intenção, que é o que mais vale em relação a Deus, e depois em relação ao ser humano. Glória a Deus. Então, o bom que falar de dízimo, pastor, acaba sendo algo tão lindo, né? Eu queria até que depois o senhor nos falasse acerca do livro de Malaquias, quando lá está escrito que temos que trazer todo o dízimo à casa do tesouro e depois fazei prova de mim. Eu queria que o senhor explicasse essa questão do fazei prova de mim, o que de fato queria dizer ali. Porque eu vejo inúmeras pessoas apenas chegando, devolvendo o dízimo, e Deus, o seguinte, eu devolvi meu dízimo, mas eu quero que o senhor me dê isso, me dê aquilo, me dê... Engloba isso? Antes de entrarmos diretamente no Malaquias, é importante a gente frisar nesse momento, Lucas, Daniel, que as pessoas precisam entender a origem disso tudo. Porque o Malaquias 3, 10, 11, que claramente nos informa essa verdade de trazer o dízimo à casa do tesouro e depois fazer prova de mim, se olharmos só por esse contexto, vamos perceber aí, parece que uma negociação, né? Vai dar um sentido de negociação. Por quê? Eu levo e depois eu faço prova do Senhor. Então, é uma troca. Parece que é. Mas a gente precisa contextualizar isso e mostrar a origem dessa história. A origem da oferta, a origem do dízimo. Porque parece que até o dízimo de Malaquias 3:10, parece que é um texto baseado no que Moisés falou nas suas leis. Ou seja, arregimentando Números 18 e Deuteronômio 14, quando ele arregimenta isso como lei. Então, nós vamos entender que o dízimo não é uma lei arregimentada simplesmente, ou uma ordem expressa de alguém que está mandando. Sim. Mas o dízimo seria uma base de gratidão. E para entender isso, nós precisamos entender Gênesis 14, 20, que quando foi a primeira vez que Deus, por meio da vida de um homem, começa a nos demonstrar como isso acontece. Detalhe, não foi Deus que mandou Abraão fazer isso. Sim. Não foi Deus que mandou Adão fazer isso. Não foi Deus que mandou Caim e Abel fazer isso. Deus mostrou na prática o que ele dava para o homem. Adão pegou como base e ofertou, entendendo que devolvendo era gratidão. Caim e Abel aprendeu com o pai e entendeu que devolver era gratidão. Mas o primeiro homem, 14 e 20 de Gênesis, Abraão, quando veio de uma grande peleja, de uma grande luta, e ele venceu os seus inimigos na ocasião, e trazendo o despojo da guerra, que é aquilo que você retira do inimigo e traz para si, trazendo isso, ele se encontrou com Melquisedeque, que era um rei de justiça, um rei de paz, uma prefiguração de Cristo na terra, um representante de Deus. Sim. E sendo esse Melquisedeque um homem puro de coração, Abraão propôs em dar a ele a 10ª de tudo que ele tinha trazido. Então, a gente vemos ali um ato de gratidão de Abraão, querendo atingir a Deus, devolveu a alguém que o representasse na terra. Então, não havia uma igreja na época. Não havia uma liturgia dada por Deus para que fosse feito isso. Sim. O próprio Abraão sentiu de fazer isso. Então, no Gênesis 14, 20, a palavra dízimo. Ou seja, Abraão tirando a 10ª daquilo que ele tinha trazido da guerra, entendendo que Deus deu vitória para ele na guerra, como ato de gratidão, ele devolveu isso a Melquisedeque. E é interessante notar que nesse texto, e é importante falar isso, que na mesma ocasião, o rei de Sodoma, que era um rei mau, quis negociar também com Abraão, dizendo: Abraão,
Me dá as vidas que você tem, as almas, e dá elas para o meu reino, para me colocar eles como reis e soldados aqui, e fica com o dinheiro para você. Ele pensou que poderia comprar Abraão com finanças. E Abraão disse, nunca farei isso. Fica para você tudo que é seu, porque ninguém vai dizer que me enriqueceu, a não ser Deus. Sim. Então ele não negociou com o rei de Sodoma, mas ele gratamente serviu a Deus entregando para Melquisedeque, que era uma belíssima figura de Cristo. E eu acho interessante isso falar antes de Malaquias, porque senão a pessoa vai pensar, então eu só uso Malaquias como base da fé dizimal? Eu só uso Malaquias então para me devolver ao Senhor? Não. E ainda nós temos uma outra figura muito importante disso, Gênesis 28, o versículo 20 e 22, Jacó. Ele em fuga da vida que teve com o seu irmão e aquela guerra familiar que teve, no meio de um deserto, ele propõe a Deus dizendo, Senhor, se tu me abençoares, eu te darei o dízimo. Ou seja, não havia igreja na época, ele estava em fuga porque tinha o problema com o seu irmão Esaú, da história de Isaac e de Rebeca, seu pai e sua mãe, e agora no meio de um deserto ele lança um propósito a Deus, que ainda não existe uma lei determinando isso, mas sim a lei do coração, que é a lei daquele que serve ao Senhor, que entende que tem que administrar a sua vida financeira, e ele por fé, junto com a fé de Abraão, que era um dos seus avós, ele agora também propõe fazer o mesmo serviço. E o interessante, ele propõe fazer isso quando ele ainda não tinha nada, porque ele está em fuga. Então ele não tem trabalho, ele não tem uma vida ainda formada, mas ele sabe que ele vai formar a sua vida financeira. Sim. Ele sabe que ele vai trabalhar em torno disso, porque Deus vai dar condições, e Jacó era um homem muito esforçado, e quando isso acontece, agora então ele pega e propõe isso no coração. Então antes de entrar no Malaquias 3:10, é muito importante Sim. essa parte. Você vê glória como que é maravilhoso? Sim, glória a Deus. É muito bom frisar, o senhor frisar no caso este texto, né? Aí entra também aquela questão, né? Temos que ser fiel antes de Deus abençoar, também no pouco. Porque às vezes ficamos presos naquela velha frase que eu tenho certeza que muita gente fala, muita gente já falou e muita gente falará, que é: quando eu tiver condições, eu irei abençoar. Quando eu tiver condições, eu devolverei o dízimo. Mas então, nessa passagem que o Senhor mostrou, nos deixa bem claro que temos que ser fiel ao Senhor antes de termos. Porque se formos fiel ao Senhor no pouco, também seremos fiel ao Senhor no muito, né? Então é muito bom o Senhor ter frisado isso daí. E Malaquias, como que fica? Malaquias, ele é um texto maravilhoso, porque Malaquias ele vem em todos os cultos, né, presbítero Lucas Daniel? Todo culto tem alguém recitando Malaquias, e ele está sempre no nosso meio. O Malaquias 3:10, para a gente envolver todo esse ensino, ele aconteceu praticamente na história pós-Babilônia. Ou seja, o povo saiu, começou a trabalhar, reedificar a sua vida, fazendo a sua gestão novamente financeira, trabalhando na vida financeira, crescendo. O próprio Ageu havia profetizado para eles, dizendo: olha, vocês até estão crescendo, realmente estão juntando dinheiro, e parece que vocês estão juntando um saquetel furado, né? Sim. Ageu já tinha profetizado isso, porque eles juntavam muito e parece que não sobrava, pela má administração da vida financeira. E então, pouco tempo depois, Malaquias, quando vai ser o último profeta praticamente do Velho Testamento, vendo toda a reformulação financeira do povo, percebeu que eles não estavam sendo gratos. Por quê? Como nós mesmos já interagimos aqui, e é bom que todos vejam com tanta profundidade isso, que o povo agora estava já edificado, mas esqueceram daquilo que agora nós falamos, acabamos de dizer. Ou seja, antes de você ter uma vida financeira, você vai ter uma vida de bênção com Deus, no sentido de ter vocação, ser chamado. Você vê que o próprio Davi, 2 Samuel 24, ele comete um pecado diante de Deus e ele propõe fazer um sacrifício. Quando foi oferecido a eira de Ornã para ele fazer sacrifício, Ornã quis dar a eira para ele. Falou: ó, o campo está aqui, os bois estão aí, faz sacrifício. Davi falou: não, eu não quero fazer sacrifício nenhum a Deus que não me custe nada. Tem que custar. Eu vou pagar o preço para fazer esse sacrifício. Então Davi que sabia que Deus não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. E Malaquias, entendendo isso daí, o que o nosso irmão Malaquias fez? Foi diante do povo e disse: ei, gente, vocês estão roubando a Deus. Vocês estão fazendo coisas que não devem ser feitas. E aí nisso ele vem com esse texto e diz para que
todos tragam o dízimo à casa do tesouro. Até porque o dízimo não era só uma devolução a qualquer grupo de pessoa. O dízimo era uma devolução aos sacerdotes. O mesmo livro de Números 18 e Deuteronômio 14, que foi orientado por Moisés, Moisés disse, vocês vão trazer o dízimo de vocês e, na verdade, vocês vão vivenciar esse mesmo dízimo, porque vocês vão comer dele também. Sim. Vai ter, supostamente, festa em Israel, vai ter um resultado da devolução do dízimo ao sacerdote, ele vai tirar parte disso e vai se alegrar com vocês. Então o dízimo não era dar um dinheiro aleatório, tipo, eu vou dar para qualquer um, não sei nem para onde vai, você vai ver aonde ele vai. Sim. E quando chegasse na mão do sacerdote, por exemplo, o sacerdote ia fazer a gestão desse dízimo, tirar parte do dízimo para ele, porque era alimento. Tanto que Malaquias mesmo disse, trazei todos o mantimento da casa do Senhor, porque ele disse, trazeis o dízimo para que não falte mantimento. Era um alimento sacerdotal. Então era para sustento dos sacerdotes, que não tinham uma vida de trabalho igual uma pessoa comum, igual hoje nós temos. Sim. Naquela época o sacerdote, e hoje alguns pastores, por exemplo, vivem do dízimo e da oferta, mas ele também não poderia pegar todo o dízimo. Era o dízimo dos dízimos, ele tirava para ele. Sim. E o restante era feito outros ofícios ali. Era dado ao pobre, era dado à viúva. Então era para um sustento de todo um ambiente, e não só ali. Então quando Malaquias vem e adverte o povo de trazer todos o dízimo à casa do tesouro, era como se ele estivesse dizendo, gente, vocês foram abençoados, vocês têm a provisão, vocês fizeram uma gestão na vida de vocês, comprando, trocando, vendendo. Então traga parte disso agora para a casa do Senhor, para que o mesmo Deus que abençoou vocês, abençoe o órfão, a viúva, abençoe os sacerdotes que trabalham em prol da vida de vocês. Sim. E uma vez que vocês fizerem isso, então agora Deus vai abrir as janelas do céu e vocês terão a possibilidade de ser abençoado com essas bênçãos. E aí Deus, quando a pessoa faz isso com fidelidade, sendo fiel lá já no pouco, porque tem um interesse como Jacó já teve o desejo antes de ter. Ele sabia que seria abençoado, que Deus o abençoaria. Sim. E antes de ter o produto em mãos, ele falou, Deus, quando tu fizer essa bênção na minha vida, também te devolverei. Porque a intenção já existia. Então Malaquias, quando vem profetizando isso, e obviamente ele teve que profetizar e não usar exatamente a lei para confrontar, porque a profecia vinha dizendo agora não só de devolver, como eles já sabiam, mas também de eles receberem a bênção novamente, da qual já tinham recebido. E aí Malaquias diz, trazei todos o dízimo à casa do tesouro, e então depois fazei prova de mim. Só que essa prova de mim já estava estabelecida também como seria. Vocês vão ver que eu vou abrir a janela do céu e vou derramar uma bênção abundante sobre vós, que dela advenha uma grande abastança, vocês vão ser muito abastecidos. Vocês vão ter alimento para fazer muita coisa. Então havia muitos requisitos em cima desse texto de uma forma muito abençoada. Ah, entendi. Então não é simplesmente chegar e falar, Deus, eu te devolvi o dízimo, eu quero que o Senhor faça isso, aquilo, outro. Então não entra nessa questão de prova de mim. É algo que já está estabelecido, que o Senhor vai abrir as comportas do céu. Então entra nessa questão. O nosso Deus é onisciente, presbítero Lucas Daniel. E ele sabe que se ele deixasse a critério das pessoas escolher o que fosse feito, ele sabe que ia ter negociação de novo. Então o nosso Deus, ele é onisciente. A sua fala, a gente tem que sempre lembrar disso. Ela é uma fala de alguém que é onisciente. Sim. Então ele já sabe o futuro, já sabe o momento da pessoa. Então imagina de forma inteligente se ele dissesse assim, trazei todos o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, ponto final. Eu ia dizer, fazer prova do Senhor, então eu trouxe 10, agora eu quero 1.000. Sim. Eu vou trazer 100, eu quero 10.000, porque eu posso fazer prova do Senhor. Mas o texto categoricamente vai afirmar, o fazer prova de mim, ele já vai dizendo em sequência. Vocês vão ver que eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre vós uma chuva abundante. Por quê? O dízimo em Israel não era literalmente como nossos dízimos. Ele era um pouco diferente, porque Israel plantava. Eles tinham animais. Então eles podiam trazer da plantação, como podia trazer animais. Sim. Mas esses mesmos textos que nós já citamos em Números e em Deuteronômio, e também tem em Êxodo e também tem em Levítico, esses mesmos textos mostravam como eles podiam fazer o serviço. Então, no caso de uma pessoa que morasse muito longe da onde ele tinha que devolver a oferta, então ele podia vender o produto, e aquilo que ele trouxesse de valores financeiros da época, obviamente, porque era prata, era ouro,
tinha algumas moedas diferentes das atuais, então eles podiam pegar aquele valor financeiro e trazer também, sim, quando eles moravam muito longe. Então eles podiam fazer isso. Só que, por que Deus então diz que ele vai abençoar o fruto da terra e a sua vide não vai ser mais estéril? E por que Deus diz que repreenderia o devorador? O mesmo devorador que ele disse em Joel 2,25, quando ele diz que enviou o gafanhoto, enviou a locusta, que são várias espécies de gafanhotos, quando ele diz que enviou o pulgão, que são animais pequenos que comem raiz da árvore, tirando a sua seiva para ela não ficar estéril, ele disse que enviou. Mas ele disse naquela promessa de Joel 2,25 que ele tirou também isso e chegaria o tempo de restituição do povo. Era Deus mostrando que ele tem força sobre a natureza. Sim. Como Israel trabalhava na agricultura e sempre foi um potencial enorme na agricultura, Israel, para os irmãos verem, eles eram, aliás, até hoje, eles são top de linha na área da agricultura. Tudo que tem de alta tecnologia na agricultura veio por Israel. Todos os países do mundo recebem a tecnologia da agricultura por meio de Israel. Eles têm toda a tecnologia, tudo que tem de nascimento, prioridade, que nasce lá, é porque eles são estritamente dados por Deus isso aí. E, obviamente, Deus ia cobrar. Imagina Deus dando um dom para nós, como o dom da vida, como cura, saúde. Poxa, Deus não vai cobrar, ele é pai. Sim. Ele tem um amor assim excepcional por todos. Então, como Israel é a figura desse diálogo, e Israel agora representa todos aqueles que querem ter a mesma aliança, então Deus iria cobrar. Sim. E aí, obviamente, vai usar sempre de alguém, né? Porque ele não vai descer ele mesmo na terra para cobrar, então ele usa de um intermediador. E nesse caso usou Malaquias. Então, quando ele fala que se trouxer o dízimo, ele vai repreender o devorador, aqui eu lanço até uma pergunta para o nosso público, né? Para todos que estão ouvindo, até uma dúvida que muitos têm. Esse devorador, ele é demônio? Ele é bicho? Ou ele é demônio dentro do bicho? Interessante isso, né? Interessante. É uma pergunta boa de alguém. Se nós deixássemos essa pergunta no ar e não colocasse uma resposta, alguém ia falar, nossa, e agora? Sim. Porque nós temos louvores aí que foi estabelecido, falando que o devorador é um demônio. Sim. E algumas pessoas dizem que se você não devolver o dinheiro, o demônio não sai da sua finança. Mas espera aí. Nós podemos entrar na Bíblia em um caminho muito longo em relação a essa questão dizimal e essa questão de quem agora afronta a nossa vida financeira. No caso em questão, Deus está dizendo para Israel, eu tenho força sobre a natureza, eu domino a natureza, porque quando vocês plantam é eu que mando a chuva, quando vocês plantam é eu que dou a condição dos bichos não atacar na raiz e por cima os gafanhotos. Isso aí alguém fala, mas como assim? Simples, a Bíblia explica a Bíblia. Nós vamos lá no Egito, o que Deus mandou lá de praga? Mandou gafanhotos. Sim. Acabou com a plantação dos egípcios, comeu tudo que viu pela frente. Então alguém vai lembrar das escrituras e falar, realmente Deus tem controle na natureza. Sim. Porque os gafanhotos estão sobre a terra. Mas Deus disse, repreenderei o devorador. Não vou deixar os animais comer a planta de vocês como comem de outras nações. Olha que benção. Já é uma coisa gloriosa da parte de Deus. E agora então a pessoa fala, peraí, então o do Malaquias 3,10 não é demônio? Pode ser também. Lembra a serpente no jardim? Sim. Quem falou na boca dela? Satanás. Satanás, falou na boca de um bicho. A mula não falou com Balaão? Sim. É uma jumenta, falando. Foi um anjo, não foi o demônio. Então nós podemos ver que Deus usa e permite o diabo mexer com os animais e também permite anjos fazer uso dos animais e Deus abre a boca do animal para falar com o profeta. Então nós percebemos de qualquer forma, Deus tem controle sobre a natureza. Nós vemos Elias sendo alimentado por corvos, quem mandou? Deus. Deus, simples assim. O próprio Deus disse que nós devemos ser prudentes como uma serpente. Então, os animais têm prudência, mas diz que também nós devemos ser simples como uma pomba. Então, bichos também têm simplicidade. Sim. Quem engoliu Jonas? Um grande peixe. Um grande peixe. Deus tem autoridade para mandar o animal. Sim. Então nós vemos que Malaquias 3,10 é um assunto tão maravilhoso de falar disso que alguém vai falar assim, poxa, então agora eu estou entendendo porque minhas finanças estão indo mal. Deve ter algum bicho mexendo nela. É até engraçado, né? Mas sim, de fato, de verdade, pode ser. Sim. Então vamos observar que a vida financeira é uma bagunça pela força da natureza, sim, que é o que Deus está dizendo para Israel. Pode ser bichos naturais, questões naturais da própria natureza, que está danificando a planta, seja nasce com defeito, porque um pulgão, que é um inseto pequeno, comeu a planta. Então eu acho até engraçado que esses dias eu estava dando um ensino,
e perguntei para os irmãos, né, o que é pulgão. Uma pessoa falou, deve ser uma pulga grande. Né? E nós demos risada ali, que parecia uma coisa até engraçada. Eu falei, engraçado, mas pulgão não. No caso, ele é o contrário. Ele é um inseto pequeno que ele come a raiz e acaba com a seiva da planta, não dando continuidade na planta no sentido de dar frutos bons. Sim. Vai até nascer fruto, mas na hora que a pessoa colher e for comer ou comercializar, vai ser frutos ruins. Então Deus estava dizendo, eu controlo a força da natureza e darei condições de a sua planta produzir e não ter o fruto estéril. Isso é coisa de Deus, né? Sim. Uma coisa muito maravilhosa. E no caso do demônio em si, nós podemos perceber que em alguns momentos, pode até Deus permitir de um mal, no sentido demoníaco, agir também, voltando na própria Bíblia. Se a gente lembrar da vida de Jó, por exemplo, o que aconteceu na vida de Jó? Deus permitiu os caldeus, Sim. Deus permitiu lá os sabeus, mas sabemos que não foi os caldeus nem os sabeus, sabemos que foi quem? Satanás. Sim. Porque ele foi na presença de Deus e disse, toque em tudo que ele tem, você vai ver se ele não blasfema. Deus falou, pode descer e tocar. E o inimigo foi e usou os caldeus, usou os sabeus, saqueou toda a sua herança. Mexeu até com a natureza. Sim. Então Malaquias 3,10 de devorador, em alguns momentos pode ser bicho, forças da natureza, como pode ser também o próprio adversário. Como pode ser a própria mão de Deus retendo a chuva, ou até não permitindo que a terra produza sais minerais. Porque até isso Deus pode impedir de alguma maneira. Então, eu vejo o poderio de Deus na vida daquele que quer entender o que é dízimo, entendendo todas essas coisas antes. Porque se a pessoa entender que há um controle de Deus na natureza, essa pessoa devolvendo, ela está entendendo que Deus compreende claramente que essa pessoa quer ser grata. Então não é um juízo de Deus, não é uma sentença. O dízimo não é uma obrigação cristã. Sim. Ele seria uma gratidão, porque quando nós falamos obrigação cristã, eu coloco a pessoa sobre um jugo. Eu coloco ela sobre uma decisão de ser obrigado. E aí alguém fala assim, mas irmão Hugo, agora está na lei isso aí. Não, foi arregimentado por Moisés para ter uma organização. Porque Israel propôs servir a Deus debaixo de verdades. Uhum. Então foi organizada uma lei para quê? Para que eles lembrassem dessa verdade. Era só um memorial. A lei de Deus, ela é um memorial para nós. Quando Deus vem e fala sobre o assunto, é para despertar. Aí alguém fala, mas irmão, a lei do dízimo só está no Velho Testamento? Não, está no Novo também. E a gente vamos observar nessa interação sobre isso. O Malaquias 3,10, conseguimos aí mostrar um pouquinho da verdade dele? Sim, sim, claro. Eu queria até voltar só um pouquinho nele lá, só para fazer uma pergunta, que eu tenho plena certeza que todo mundo que vai assistir esse vídeo vai ficar com essa pulga, como o senhor acabou de falar do pulgão, vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Quando falamos acerca de o devorador, vai, né, para repreender o devorador e tudo mais, tudo na nossa vida, conseguimos detectar sinais, né? Por exemplo, como que sabemos se estiver andando no carro que o pneu furou? Vamos escutar um barulho. Será um sinal que será emitido, né? Então, quais são os sinais que iremos saber para que tenha o devorador na nossa vida? Primeiramente, voltando lá atrás em relação a esse tópico, é importante lembrar aquilo que o Senhor mesmo disse, né, sobre a fidelidade antes de ter. Porque assim, a pessoa nós não estamos falando de ter dinheiro, nós estamos falando de ter a fidelidade. Sim. Uma pessoa que entra na fidelidade para com Deus e ela começa a entender que a sua vida será regida por Deus, então essa pessoa vai ter sensibilidade. É bom frisar nessa questão do dízimo em perceber quando é devorador, quando é uma força da natureza. Para se perceber isso, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne tudo. Sim. Então, para ser homem espiritual, não é na devolução do dízimo. Não é na percepção de saber que existe um demônio na minha vida. Não, não é só isso. Então a gente precisa voltar também na área do arrependimento. Nós precisamos lembrar dos princípios de obediência do Evangelho. E aí eu entro naquilo que o próprio Deus disse para Samuel, quando ele fala no capítulo 15, 22 de 1 Samuel, e Deus repreende Samuel porque ele foi atrás de um sacrifício que Deus mandou fazer, mas não ele para fazer. Ele foi e quebrou a lei de Deus porque ele fez de uma forma irregular. Aí Deus falou assim, na boca de Samuel, Saul, tem Deus tanto prazer em sacrifício, em oferta, do que se obedeça a sua palavra?
Obedecer é melhor do que sacrificar. Sim. Então há uma necessidade de a gente entender, antes de perceber o devorador, que tem que haver uma obediência aos requisitos, à vida cristã. Sim. Porque senão vai haver uma troca, como nós já dissemos. Um exemplo, a pessoa está passando um problema financeiro, um desemprego, por exemplo. Ela vai pensar que tem um devorador. Vai pensar que tem um demônio com a mão em cima, ou que alguma força natural está impedindo do crescimento financeiro. Ou vai até pensar que é Deus. É os famosos espiritualistas. Sim. Quando a vida está em crise em alguma área, ele fala, é o demônio. O outro já fala, é Deus. Porque ele quer tirar a responsabilidade dele da causa em si. Então, antes de mais nada, devemos estar percebido que há uma necessidade de uma vida de obediência. Até porque a pessoa vivendo em obediência, pode acontecer de as suas finanças ir com problema. Baseado no que eu digo isso? Em Paulo, um cristão muito autêntico, que disse, eu aprendi a ter escassez e aprendi a ter abundância. Em todas as coisas estou instruído. E aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós começamos a perceber que a vida financeira, no sentido de ter ou não ter, não pode fazer base na minha vida em achar que eu estou em pecado ou que tem a mão de um diabo lá em cima. Sim. Né? Mas na questão da percepção do devorador, fica evidente por uma situação. Um exemplo, a pessoa está na fidelidade, o senhor, por exemplo, tem um belo trabalho, né? E aí você recebe o seu dinheiro, chega no final do mês com toda a sua administração financeira, você percebe que você está sempre em dívida. E aí a gente vai perceber o que nisso daí? Que existe uma deficiência grande. Sim. E aí nessa dívida, a gente vai buscar ao Senhor para saber. Só que como que eu vou buscar o Senhor? Em oração? Para descobrir? Não exatamente. Você vai sentar com alguém, se é que você não tem essa percepção, você vai sentar com alguém para falar, irmão, eu ganho X por mês e estou tendo um grande problema financeiro. Nunca saio de dívida. Esse irmão, obviamente, tendo maturidade e sendo principalmente alguém daquilo que foi dito por Paulo a Timóteo, quando selecionar um ministro, ele disse que não seja avarento, que saiba governar a sua casa, porque se ele não sabe governar a sua casa, ele não sabe governar a casa de Deus. Sim. Então, a gente percebemos aqui, Lucas Daniel, que não é só administrar, não é só perceber se tem um demônio, é ver se a pessoa administra bem. Sim. Se a pessoa tem uma administração, pelo menos prudente, sabe? E aí, de repente, você vai me perguntar, mas como eu posso saber isso? E agora deixamos o devorador de lado e percebemos assim, como que eu posso saber se eu administro bem? Simples. Primeiramente, o seu salário chega em casa, você paga as contas básicas, aluguel, comida, água e luz, um gás. Isso aí está em prioridade. Por isso que eu disse aqui que a vida financeira é dízimo. Sim. E não dízimo e vida financeira. Porque senão a gente troca os fatores e a pessoa pensa, eu devolvo o dízimo, minha vida financeira vai ser bem governada. Mas não é assim, é ao contrário. Eu governo bem minha vida financeira, dizimo e aí tenho as bênçãos que é dada pelo dízimo. Glória a Deus. Porque se a pessoa não administra a vida financeira, de que vai adiantar ela devolver o dízimo? Sim. Ela vai ter dificuldade, ela vai ter problema. Porque senão ela vai estar entendendo que o dízimo é uma troca. Tipo, eu dou o dízimo e Deus é obrigado a governar a minha vida. O primeiro homem da terra, como já lemos, e Caim e Abel, como já lemos, eles governavam a vida financeira deles. E depois de governá-la, o que eles faziam? Ia até a Deus e devolviam uma oferta. Caim, por devolver a oferta má, foi repreendido. Abel, por devolver uma oferta boa, não no sentido da quantidade, mas de ter um coração grato ao Senhor, foi ouvido por Deus. Sim. Então, na questão de saber se tem o devorador ou se é uma força da natureza, a primeira coisa que eu faço, eu volto na Bíblia. Lembra que nós dissemos que a Bíblia interpreta a própria Bíblia? Sim. Então, um exemplo. Na vida de Jó, eu poderia dizer que quem entrou para destruir a vida financeira dele? Satanás. Satanás. Já lemos o texto, fizemos uma comparação. E na permissão de quem? De Deus. De Deus. Simplesmente para tratar uma coisa que o próprio Jó disse. Ele disse, eu conhecia a Deus de ouvir, mas agora os meus olhos me veem. Quando isso aconteceu, a vida financeira dele foi restituída sem ele trabalhar. Sim. Porque diz que foi trazida pelos seus parentes, pelos seus amigos, e eles trouxeram mais do que ele tinha. Você vê que interessante? Só que agora eu vou fazer outra comparação para saber se é o demônio ou se é Deus. E a Bíblia explica a Bíblia. E aí na sua pergunta eu respondo. Na questão de Elias, quando ele profetizou que o céu não desse chuva, e diz que ele profetizou, esse profetizar não é o determinismo. Diz que ele orou, e com certeza ele deve ter falado com Deus. Deus, Israel está numa rebeldia muito grande. Se o Senhor mexer na comida,
se o Senhor mexer nas finanças deles, eles vão parar para ver o que está acontecendo, porque comida e dinheiro mexe com qualquer um. Sim. E aí diz que o céu parou a chuva. Quem brecou a chuva? Foi Deus? Nesse caso foi Deus. Precisou de ele usar o diabo? Não. Não. Então nesse texto, nós vemos que a mão de Deus travou o céu e a chuva não veio. Sim. Não veio a chuva, atingiu o solo. Atingiu o solo, não veio comida, não veio alimento. Israel foi obrigado a se render e entender que só o Senhor é Deus. Aleluia. Então nós vemos a mão de Deus nesse texto, e lá em Jó nós vemos a mão do diabo. Só que nós temos outros textos, como o de Joel 2, 25, que ali Deus enviou e ele diz: o meu exército eu enviei. Que exército? Os gafanhotos, os pulgões, as locustas, que são as espécies de gafanhoto, e eu enviei contra vós. Então nós vemos que Deus mandou também para provar Israel. Então nesse caso a gente precisa estar atento, sensível, para saber que tipo de devorador é. Se é demônio no bicho, se é o bicho, ou se é o próprio Deus usando o bicho. Interessante isso, né? Sim. Uma fala muito forte, muito poderosa de vida financeira e de dízimos. Aleluia, glória a Deus. É muito bom falarmos sobre dízimo, né, no Antigo Testamento. Varão, e Jesus? Jesus falou sobre dízimo ou não? Jesus é o maior mestre nosso em todos os assuntos, né? Ele tocou em alguns assuntos financeiros elogiando, sim, tocou em alguns assuntos financeiros repreendendo. Ele tinha um grupo de pessoas que o acompanhavam para abençoar o seu ministério na terra, né? Como algumas mulheres que o serviam com as suas fazendas. Mas tem uma fala dele que é muito interessante. Não é uma fala doutrinária, ou seja, instruindo sobre o dízimo em si, mas é uma fala divertindo e até elogiando a certo ponto. Sim. Mateus 23, num diálogo com os fariseus, diante de vários assuntos que estavam rolando ali, Jesus disse para ele: vocês dão o dízimo do cominho e do endro, mas menosprezam o mais importante da lei. Vocês devem fazer uma coisa e não omitir a outra, né? Então Jesus fez um elogio sobre aquilo que eles estavam devolvendo, porém o repreendeu, porque os princípios da lei, como nós dissemos aqui, é um requisito de obediência e amor ao próximo. Sim. Então o dízimo nunca vai vir antes do amor ao próximo, é sempre depois. Nós exercitamos o amor, colocamos nossa vida em organização, reorganizamos todo o processo e aí então agradecemos, dizimando. Sim. Você só tem como agradecer aquilo que você já recebeu. É como ministrando esses dias eu disse sobre a fé e a gratidão. A fé nos coloca no presente e nos coloca no futuro, ou seja, tendo a percepção de tudo que nós precisamos ter para hoje e para o amanhã e até para a eternidade. Já a gratidão faz a gente parar e analisar tudo que a gente recebeu. E a gente consegue ser grato fazendo alguma coisa, seja em expressão de palavra, seja numa ação dando alguma coisa, isso a Deus ou qualquer pessoa. Eu, por exemplo, cheguei aqui e já agradeço por estar aqui, porque eu passei por um processo aqui, então eu agradeço. Mas a minha perspectiva aqui é que ainda eu volte outras vezes. Sim. Então, uma fé para o futuro. Então, no caso do Novo Testamento, nós temos fala de Jesus em Mateus 23, ainda que não foi uma fala tão tranquila, né, no sentido de um diálogo saudável, porque os fariseus, infelizmente, acabaram se pervertendo em outras áreas da vida, mas ainda continuaram dizimando e ofertando, ainda que não eram os seus dízimos melhores que tinham, né? Infelizmente, em algumas ocasiões, eles faziam de forma equivocada. Glória a Deus. Então vemos que até Jesus, ele vai nos mostrar que de fato temos que dizimar, né? Vemos inúmeras pessoas falando: não, mas Jesus ele veio para cumprir a graça, que Jesus ele só veio para trazer graça e tudo mais, o que ficou no passado é dízimo e não temos mais que trazer. Aí que entra aquela questão que já escutei inúmeras pessoas falando que não, eu não dou dízimo porque o dízimo estava no Antigo Testamento. Então também temos base do dízimo no Novo Testamento e sendo trazido até pelo nosso Senhor Jesus. E é muito bom falar isso aí, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estarão assistindo esse vídeo têm também essa dúvida dessa questão de não, mas eu já escutei algumas pessoas falando que o dízimo era só no Antigo Testamento. Então também temos no Novo Testamento e glória a Deus por isso. É muito bom saber que Jesus também aprova o dízimo, né? Afinal de contas, nós que somos dizimistas fiéis, temos essa convicção de que se formos fiel ao Senhor,
Ele também será fiel conosco. Temos que ser fiel ao Senhor também no pouco, porque o Senhor vai ser fiel também conosco quando nós estivermos no muito também. Com certeza. Inclusive, Jesus veio para cumprir a lei. Então, tudo que ele veio fazer foi cumprir. Aí alguém fala, mas ele veio cumprir qual lei? Ele veio cumprir as leis cerimoniais. Então, o sacrifício de animal não tem mais. Essa foi cumprida e não abolida, cumprida em Cristo. Porque ele morreu como aqueles animaizinhos morriam. Então, essa cessou. Mas o dízimo, por que pararia? E por que ele ficaria falando do dízimo toda hora, sendo que já era um requisito da lei? Ele mesmo, por muitas vezes, disse, vocês não sabem o que a lei diz? O que os profetas disseram? Ele por várias vezes repreendeu isso. Então, algumas pessoas que querem teimar um pouco com esse tema, elas dizem, mas Jesus não falou muito sobre isso e nem tocou no assunto. Para que ele vai tocar no assunto de uma lei que já existe? Sim. De uma lei que já está estabelecida. Numa certa ocasião, quando tentaram confrontar o próprio Jesus com alguns impostos para César na época, ele olhou para Pedro e fez uma pergunta e disse, Pedro, a quem entrega os impostos? É os filhos ou os alheios? Dizendo dos estrangeiros, né? Pedro disse, é os alheios, é os estrangeiros. Aí ele falou, logo os filhos estão isentos, né? Sim. Aí ele falou, então vai lá no mar, pesca um estáter por mim e por ti e paga para que eles não se escandalizem com isso. Ou seja, até imposto Jesus pagou. Sim. Se você acha que Jesus não devolveria com muita alegria o dízimo no templo? Lógico que o faria, com muita gratidão, por ser uma coisa estabelecida pelo próprio Deus. Então, tem pessoas que querem achar argumento enquanto a isso. Mas nós temos base, sim, no Novo Testamento, tanto das falas de Jesus, como de outros irmãos que assim estabeleceram. Glória a Deus. E é importante quando falamos de dízimo, né? Pela misericórdia do Senhor, estamos na direção de uma das nossas congregações do Ministério IAD e vemos na prática, né, para que de fato serve o dízimo. Porque às vezes eu já escutei inúmeras pessoas falando isso. O dízimo é para encher a barriga do pastor. O dízimo é para o pastor andar de carro novo. O dízimo é para o pastor comprar casa nova. Por aí vai. Só que de fato, quem está ali na direção de uma congregação, seja ele diácono, presbítero, pastor, que seja, estando na direção de alguma congregação, ele sabe muito bem que isso não chega nem perto disso. A questão do dízimo, ela está ali para pagar aluguel, está ali para pagar água, para pagar a luz, para muitas das vezes levar a cesta básica para outras pessoas que não têm nada. Então, eu queria até que o senhor comentasse também o que o senhor acha dessas pessoas que o senhor disse no começo da transmissão, né? No começo dessa gravação, da questão de pegar o dízimo dos dízimos para o obreiro. E aquele obreiro que pega, em vez de pegar do dízimo, pega todo o dízimo e deixa tudo para trás, vai ter que prestar conta? Sim, o dízimo como base cristã, de quem devolve no santuário, ele tem a sua responsabilidade. E quem toma posse desse dízimo para administrá-lo tem regras, tem doutrina. O próprio Deus, na boca de Moisés, disse para o sacerdote, vocês podem pegar sim o dízimo dos dízimos. Um exemplo, entrou lá 100 mil reais, ele vai pegar 10 mil para ele. Está estabelecido. Ele pegou 10 mil, ele também tem que tirar o dízimo dele. Também está escrito que o sacerdote que pega dízimo também devolve. Então, existe uma administração quanto a isso. Talvez alguém vai perguntar sobre números, o que nós poderíamos estabelecer, qual é o número exato que um sacerdote poderia ganhar. O apóstolo Paulo diz que aquele que preside bem tem que ser digno de porção dobrada. Que porção dobrada seria essa? Então, tem todo um contexto em relação a isso que também pode ser observado. Mas as pessoas, quando são gratas a Deus, elas têm que entender que ao devolver, elas não têm que ficar buscando o resultado do dízimo, sim, porque quem vai prestar conta também da administração também será o irmão que recebeu. Então, se o irmão cresce com esse dízimo, provavelmente a gente tem que ser inteligente para entender que ele também administrou bem sua vida. Sim. Porque tem muitos que pegam altos valores e não crescem. Coloca tudo a perder. Nós vemos exemplo disso dos grandes reis de Israel, por exemplo, e de Judá. Alguns ficaram ricos, outros ficaram pobres. Então a grandeza não está em si em ter, mas em sim administrar. Então essa questão do dízimo devolvido, haverá prestação de conta. Isso Paulo declara bem, com bastante propriedade, em Coríntios capítulo 8 e 9. Ali ele está falando sobre coleta dos irmãos da igreja de Coríntios. Ele fez uma coleta financeira para agora pegar esse dinheiro e dar aos irmãos judeus mais pobres. E Paulo disse, irmãos,
Se houve a prontidão de vontade de vocês de ofertar e de fazer, faça também segundo o que você tem, e não segundo o que você não tem. E Paulo, quando essa coleta chegou, ele enviou uns irmãos então para pegar essa coleta e levar aos irmãos judeus. Paulo administrava isso também. Então cabe ao líder ser muito prudente naquilo que ele estabelece para ele poder administrar isso. Mas isso aí, as ovelhas que devolveram têm que ficar em cima e saber disso? Não. Você se isentou agora da responsabilidade quando você passou para a mão de outrem. Tanto que quando Malaquias repreende que o povo está roubando a Deus, ele não repreendeu só o povo, repreendeu os sacerdotes também. Sim. Porque os sacerdotes também estavam administrando mal. Então, ao líder e ao povo, cada um prestará conta de si a Deus. Lembrando que o dízimo não é um item de salvação, mas te coloca no estreito do seu caminho à salvação. É muito importante falar sobre isso. E o dízimo, para que não fique martirizando as pessoas, quando nós informar do mesmo, tanto o dízimo como as próprias ofertas, é lembrando a pessoa do que Paulo disse aqui. No capítulo 8 e o 9 de 2 Coríntios, ele deixa bem enfático isso. Irmãos, vai fazer alguma coisa relativa a isso? Faça segundo o que você tem, e não segundo o que você não tem. Essa é uma base das falas de Paulo. Aí, obviamente, alguém vai vir de novo, né, Lucas Daniel? Vai vir dizer, mas irmão, aí ele não está falando de dízimo. Não, realmente não está. Aqui ele está falando de ofertas, porque haveria necessidade de devolver oferta. Então, se dízimo o irmão já reluta, imagina se eu falar de oferta, né? Então é um tema polêmico mesmo. Sim. Porque nós estávamos falando de dízimo até agora, e agora vem e Paulo ainda pede uma oferta. Alguém fala, meu Deus, eu devolvi 10ª parte e ainda tem que devolver a oferta? Pois é, meu irmão, é uma luta constante, mas quem serve a Deus sabe o quanto isso é importante. Aliás, nesse texto é bom frisar isso, que Paulo não só pediu, ele fez um memorial, ele fez uma lembrança e disse para os coríntios, lembra quando vocês não tinham a graça de Deus? Lembra quando vocês ainda estavam isolados do mundo, sem a palavra ter entrado até vocês? Lembra? Vocês lembram quem trouxe isso? Foi os judeus. E eles ministraram sobre vocês as bênçãos eternas. O que custa agora vocês ministrar as bênçãos temporais? Ou seja, bênção financeira é passageira. Uma hora passa. E Paulo estava dizendo para os coríntios, como agora vocês estão em abundância financeira, supra a necessidade dos judeus que estão em problemas financeiros. Porque hoje vocês suprindo, amanhã vocês também serão socorridos. E aí onde Paulo, em muitas ocasiões, para os coríntios também, ele disse que quem semeia com abundância colherá. E quem semeia pouco colherá. Sim. Então aí vai uma medida também da sabedoria do irmão para entender essa verdade. Porque vai haver indagação. Mas Paulo não falou de dízimo, não precisava. Já estava estabelecido na lei, bem claro na lei. Então agora ele fala de ofertas de uma forma muito profunda. Antes que alguém fale que a carta aos Hebreus também, como nós vamos citar aqui, que é Hebreus 7, 4, 10, é relembrado a história do dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo 4 ao 10, o escritor aos Hebreus, ainda que não temos convicção que seja Paulo, ainda que a postura literária do livro é bem semelhante às falas de Paulo, mas vamos dizer para alguns aí que talvez vão teimar, né? Falando, não, mas não foi Paulo que escreveu, tudo bem. O escritor aos Hebreus fez questão de relembrar a questão do dízimo. E foi lá em Abraão, não foi na lei. Ele usou o termo da fala de Abraão e a história de Abraão, exatamente para ninguém falar, não, é da lei o critério. Não. Ele foi antes da lei, para mostrar que dízimo é gratidão. Se alguém tinha dúvida que o Novo Testamento esclarece a questão dizimal, está aí a carta aos Hebreus, então, confirmando. Não precisava sair da boca de Pedro, não precisava sair da boca de Paulo, tinha que sair de alguém, tinha que sair de alguma carta, e sai de Hebreus. E detalhe, não dizendo que tem que devolver dízimo, mas mostrando a lembrança de quem já o fazia. Deixando tipo assim, bem claro, Lucas Daniel, que a pessoa tem que lembrar daquilo que já está escrito, daquilo que já é testemunho de outros, porque nós seguimos a fé de Abraão. Então, se alguém teimar que o dízimo é da lei, é da fé de Abraão, da qual somos descendentes por Cristo, né? Porque Cristo veio da linhagem de Abraão e o próprio Cristo não quebrou nenhuma fala de Abraão, só deu sequência. E de Moisés também, para quem é bem judeu aí, né? Vai falar, não, mas eu sigo as orientações de Moisés. E Moisés disse, vai vir um aí, semelhante a mim. A ele ouve.
Então, os testemunhos da palavra é o suficiente para manter essa verdade em nossos corações. Aleluia. Meus irmãos, estamos chegando ao fim, né, deste quadro. E você que talvez ficou assistindo esse vídeo aí, ficou com alguma dúvida referente a dízimos, referente à sua vida financeira. Talvez você esteja passando um quadro onde a sua vida financeira não seja tão favorável quanto era em outros tempos. Então, eu quero deixar para você ficar bem à vontade para fazer perguntas. Evangelista Hugo voltará conosco mais outras vezes, né, para esclarecer mais algumas dúvidas que vocês tiverem. Meu amigo, foi um prazer enorme ter o senhor aqui conosco. A alegria que meu coração está de toda a nossa equipe deste podcast Alô Crente é uma alegria imensurável. Eu tenho plena certeza que todos que escutarão este podcast, este vídeo, assistirão, ficarão completamente impactados por Deus, né? Através deste tema que é tão polêmico, mas também nos traz riquezas também, né? Riqueza espiritual, etc. Eu queria que o senhor deixasse uma palavra de encorajamento para as pessoas acerca da vida financeira e também do dízimo. Dê alguns conselhos para eles acerca deste tema. É importante, um tema maravilhoso. A minha gratidão a Deus por estar aqui também. É um privilégio junto a vocês. Aliás, as perguntas que vocês, porventura, vier fazer aí nesse podcast, eu estarei acompanhando depois de todo esse processo que passamos aqui. Com certeza eu vendo lá no rodapé, né, e nos comentários, por certo eu vou entrar lá e fazer alguma pontuação de alguma dúvida que tenha ficado, ou quem sabe alguém que tenha até um conhecimento tão aprofundado que queira, de repente, não só lançar uma pergunta, mas colocar uma afirmativa lá, ou quem sabe também aqueles que contradiz esse ensino. Aqui está aberta a liberdade também para ter esse diálogo, né, Lucas Daniel? É muito Sim. importante a gente também entender que existem várias linhas de pensamento, Sim. da qual nós respeitamos muito também, apesar de nós manter a nossa fé equilibrada, porque somos assembleanos de palavra, Sim. gostamos de estudo bíblico, temos prazer nisso, e queremos aprender sempre de Deus. E aqui vai uma palavra de encorajamento, porque quando fala-se de vida financeira, queridos, a gente temos que lembrar que a vida financeira, ela parte do princípio de cada um. Antes de Deus entrar na sua vida para fazer alguma coisa, você já viveu na terra alimentado por alguma questão financeira da sua mãe, dos seus pais. Uns trouxeram herança consigo, outros não, estão trabalhando até hoje para lutar por alguma coisa. Uma verdade que você tem que ter na sua vida e na minha é que a verba que entrar na minha vida, partindo do princípio cristão, ela tem que ser mais do que nunca usado para a família. Então, antes de você gastar com os seus sonhos, com os seus próprios pensamentos, gaste com a realidade. O próprio profeta Isaías disse, e repreendendo Israel, disse: por que vocês gastam naquilo que não é pão? Se a gente pegar a palavra pão nesse texto em si, pão é aquilo que é necessário, é aquilo que é real, que tem que estar no nosso meio. Então, antes de nós reclamar da nossa vida financeira e dizer, eu ganho pouco, usa para o básico. Vai na sua casa, se você não paga aluguel, por exemplo, compra o gás, compra o arroz e o feijão, paga a sua água e paga a sua luz. Ainda que você não pagar a luz, sem luz você não morre. Se faltar luz na sua casa, você não morre. Se faltar água na sua torneira, ainda tem as comunitárias, tem rio, você não morre. Você tem como onde buscar fonte. Mas se faltar comida, aí você vai ter problema. Mas se você não tiver dinheiro para comprar comida, você pode pedir, então você não vai morrer de fome se tiver o alimento. Então cabe a você administrar de forma sábia antes de reclamar. Agora, se o nosso coração está excessivamente desejoso de vontades, de desejos, que obviamente desejos passam, né? Hoje eu quero comer bolo, amanhã eu já não quero mais. Hoje eu quero comer doce, amanhã eu falo que eu quero chupar limão. É impressionante essa vida nossa, que de um dia para o outro a gente muda o conteúdo das coisas muito fácil, né? Amor, vamos comer uma salada? Vamos. No outro dia, quer salada? Não, eu queria uma coisa doce. Então nós somos muito oscilantes quanto a isso. Então não existe vida financeira ruim, existe vida financeira mal administrada. Ah, irmão, você fala isso porque você tem um salário bom. Não existe salário bom se o meu coração está corrupto. De repente eu ganho 10 mil e falo para você que eu estou ganhando pouco, porque eu quero ter coisas que o meu salário não alcança. Então, antes de mais nada, chegou na presença do Senhor, sejamos como a pobre viúva. Eu não sei se você vai entender essa verdade, mas quando ela lançou as suas pequenas moedas ali,
e grandes autoridades, grandes homens da época lançaram grandes dinheiro, grande fortuna, Jesus disse, ela deu mais do que todos. E aí olha o que Jesus disse, da sua pobreza, pobreza não existe valor em pobreza, nós sabemos disso, mas da sua pobreza ela deu tudo. Então para com Deus a primeira coisa é a intenção. Nós vemos que ele não olha o valor, ele olha a intenção. Já no nosso caso material, temos que ter prudência, porque às vezes chamamos de pouco aquilo que alguém não tem nada. Então eu preciso entender que o que eu já tenho já é alguma coisa. E Zacarias, nas suas profecias, no seu livro, Profetas Menores, ele disse, ninguém em sua sabedoria diria que coisas pequenas são insignificantes. Ou seja, pequeno também é bom. Tanto que tudo que começa na vida, e o próprio Jesus fez isso, ele compara a nossa fé como um grão de mostarda. A palavra como ali é semelhante, parecido. E não a fé igual ao grão de mostarda. Porque quando a gente fala assim, irmão Lucas Daniel, eu tenho pouco. A pessoa fala, por que você tem pouco? Porque minha fé é parecida com um grão de mostarda. Não. Jesus não disse isso. Se a nossa fé é semelhante ao grão de mostarda, então vai crescer de igual modo. Pode parecer para alguém que é pequeno, mas não é. É poderoso em Deus. Então aí não existe medida. Porque a própria devolução do dízimo, por exemplo, e aqui vai o meu conselho, ele não tem medida diferente. Você que ganha R$1.000, por exemplo, eu ganho 10 mil, eu devolvo 1.000 e você devolve 100, não tem diferença nenhuma. Alguém pode pensar, tem, mas não tem. É igualzinho. Só que aí o seu coração não está bem. E aí o seu coração diz que você ganha pouco. Mas quando você devolveu o dízimo e aquele que ganhou mais que você devolveu, Deus olhou e falou, devolver igual. Sim. Você vê que grandeza que é isso? Mas na sua administração você vai sofrer. Então o conselho é, antes de devolver um dízimo, uma oferta, faça na sua casa aquilo que você tem. Como disse Paulo aos Coríntios, propôs em fazer alguma coisa, faça segundo o que você tem e não segundo o que você não tem. Nós estamos vivendo num mundo muito consumista e o mundo está indo para a nossa reta com todas as propriedades. Então o mundo vai fazer você pensar que você tem que ter um celular da última geração, uma roupa da moda. O mundo vai fazer você pensar que você tem que ter uma casa de 3 andares. Mas, irmão, e os meus sonhos? O que eu faço com a palavra de Deus que diz que Deus vai realizar o desejo do nosso coração? Aonde está escrito isso na Bíblia? Alguém leu errado, interpretou errado. O salmista diz que se você agradar ao Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração, porque uma vez que você agrada ao Senhor, seu coração já não é mais seu. Ele muda. Ele vira um coração lógico, com raciocínio, com entendimento. Então, na questão da vida financeira, você precisa entender que você tem que ter o que o seu dinheiro alcança e lutar, se qualificar, buscar recursos, tanto na escola, se não estudou, com pessoas, crescer, honrar o seu trabalho. Pedro diz em suas cartas para a gente honrar os nossos senhores segundo a carne. Honra o seu patrão, serve ele com alegria. De repente a tua bênção não está numa qualificação profissional, mas está no relacionamento. O salmista escreveu com muita clareza e disse, ó quão bom e quão suave, ou seja, fica bom e suave quando você vive unido. Aí quando vive desunido, cresce de que jeito? Não tem como. Então as bênçãos de Deus vai vir sobre a sua vida nesse processo de humildade com o que você tem, trabalhando com o que você tem. E eu sempre vou dizer isso. Muitas das vezes, na maioria das ocasiões, as pessoas têm costume de dizer assim, mas irmão, eu vou devolver a 10ª parte do meu salário, eu já ganho pouco. Eu ganho R$1.000, eu devolvo 100, vai sobrar só 900. Mas Paulo disse, e aí é fé. Aqui não é homem, aqui é homem com Deus, é homem espiritual. Paulo diz que quem plantou pouco, no caso de ter pouco, ele diz que não teve falta. Só dá para acreditar nisso quem realmente tem Deus no coração e tem uma fé soberana. Então você vai tirar um pedaço de você como gratidão, mas por certo receberá muito. Então o meu conselho é na vida financeira, pé no chão, oração, qualificação e humildade. Se você não tiver humildade, a sua vida financeira vai ser um problema, mesmo ganhando muito dinheiro. De repente você vai ser igual o rapaz que ganhou na cena e ele não mudou do bairro que estava, mataram ele lá, porque ele não soube se lidar com a situação e acabou perdendo a própria vida dele. Então, de repente, você pensa que está ganhando pouco, porque o seu comportamento é pequeno. A sua fé ainda não saiu do berçário. Sua fé está guardadinha lá no berçário, e o apóstolo Paulo, também a carta aos Hebreus,
diz que já é tempo de nós ser mestre, ou seja, ser alguém que tem habilidade para administrar a nossa vida, seja no pouco, seja no muito. O Deus que abençoa quem tem pouco é o mesmo Deus que abençoa quem tem muito. Para Deus não muda, muda para nós. Cuidado com a influência digital, cuidado com a influência do mundo, cuidado com a influência do seu vizinho, porque o salmista Asaf, olhando a sua vida e olhando a das pessoas, ele disse: os meus pés quase se desviou da casa do Senhor quando eu observava a prosperidade dos ímpios. Ele usou o termo prosperidade, não era prosperidade, era riqueza. Mas ele disse que quando ele entrou no santuário de Deus, ele viu que o pé do ímpio está em lugar escorregadio. Então cuidado para não medir a sua vida com a do seu vizinho, com a do seu irmão da igreja. Cada um nessa área tem que se individualizar, no sentido de olhar para si próprio e pensar: eu tenho uma vida para administrar e ela tem que ser individual. Na minha vida, na minha história, na minha proporção. Se você quer mais de Deus, busca mais na humildade, busca mais na palavra e seja sábio. O dízimo não é um jugo, o dízimo é gratidão. A oferta não é um jugo, a oferta é gratidão. Se você conseguir entender isso, você vai longe e vai ser muito abençoado por Deus. Então fica aqui também, Lucas Daniel, minha grande gratidão por esse momento. É um momento difícil, né? De falar sobre dízimos e oferta, porque é um assunto muito polêmico. Os amigos, por certo, assistindo esse podcast, vai ter no coração indagações ali, vai às vezes até discordar de uma fala ou de outra, o que é muito natural, né? Mas a vida financeira é um desafio. Eu acredito que é um desafio para os jovens que são bombardeados todos os dias por ter essa sedução de querer ter e fazer antes da hora, né? Então é um perigo muito grande. Se a gente que, diante desse ensino, dessas recomendações, lembrar da história do filho pródigo, ele tinha uma vida boa dentro da casa do pai, ele tinha todo um conteúdo de finanças sobre o domínio do pai, mas abençoado por isso, e ele disse que queria a herança para sair e gastar, achando que seria fácil administrar. Pouco tempo depois foi obrigado a reconhecer que pecou contra o céu e pecou contra o seu pai, porque administrar a vida financeira não é tão simples como parece. Como aqui falamos, tem o devorador bicho, que é as forças da natureza, tem o devorador demônio, que age através de pessoas e de circunstâncias, e tem a mão de Deus, que pode tratar com o homem, com a mulher, em qualquer momento da vida, simplesmente para ele ver que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra de Deus. Então eu quero aqui deixar os meus agradecimentos a você que assistiu, quero deixar meu agradecimento ao presbítero Lucas Daniel, a quem Deus levantou nesse trabalho, junto com toda a sua equipe aqui. Bênção de Deus, foi um privilégio estar aqui e espero poder ter correspondido a essa grande expectativa que temos na vida financeira e também diante dos dízimos da oferta, que vai ser sempre um tema polêmico e difícil até de se expressar. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos abençoando, repreendendo o devorador da nossa vida, seja no âmbito bicho, seja no âmbito demônio, e seja até a mão dele quando fizer sempre lembrando da misericórdia. Que Deus nos abençoe. Minha gratidão aos céus e a vocês, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer enorme, né, pastor, ter o senhor aqui conosco, podendo falar desse assunto tão rico, né? Tão rico e poderoso, além de polêmico, mas ele é um assunto muito rico, que abre, eu tenho plena certeza que o pessoal que assistiu vai abrir a visão deles, assim como abriu a minha, assim como abriu da nossa equipe que aqui está. Quero então te agradecer por ter se disponibilizado a vir aqui, e mesmo sendo um assunto polêmico, né, o senhor com maestria veio aqui, se deixou ser usado por Deus. Eu tenho plena certeza que pessoas ainda serão alcançadas por Deus através dessa palavra. Quero aqui também agradecer ao nosso irmão Bruno, que faz parte da equipe do podcast Alô Crente, que está na técnica de som, a nossa diretora Mari também. E eu quero que o senhor finalize fazendo uma oração para os nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui reunidos e já de antemão em agradecimento por esse trabalho tão abençoado, tão propício para os dias atuais. Eu quero aqui abençoar quem está nos ouvindo, quero abençoar sua vida, sua família, mais do que tudo diante do tema aqui exposto, pedir que o Senhor dê habilidades de mãos, destreza de mãos a essa pessoa que tem a sua profissão, que tem a sua empresa. Quero pedir por esse grande empresário, pelo microempresário, para esse pai de família,
Quero pedir pela família que porventura esteja precisando de uma porta de emprego. O Senhor possa encorajá-la a buscar, possa encorajar a buscar e essa porta se abrir. Quem sabe despertando no coração dessa pessoa o desejo de ter uma profissão, de abrir o seu próprio negócio, encorajando essa pessoa para tal, porque o Senhor é um Deus que cria profissão até no meio do deserto. O Senhor provou isso quando o povo estava no meio do deserto. Queremos aqui pedir suas bênçãos na vida financeira do presbítero Lucas Daniel, da diretora Mari, do nosso irmão que está na parte técnica e toda a equipe aqui envolvida direta e indiretamente. Quero te pedir de forma maravilhosa que continue nos ajudando também a ser grato ao Senhor por tudo que o Senhor fez. Então, Pai, aqui fica a nossa gratidão por esse grande trabalho que está sendo realizado, esse podcast, o Alô Crente que está sendo estabelecido aí, para que os corações que nos ouvem hoje sejam abençoados, tanto grandes como pequenos. Quando eu digo grandes, é no sentido daqueles que estão firmados em seus corações e entender essas verdades. Os pequenos que eu digo aqui é aqueles que ainda têm fragilidade em entender. Por esses nós pedimos que o Senhor ajude sempre. Pai, obrigado por esse dia que o Senhor nos preparou, todo o ofício desse dia, dessa manhã e desse trabalho. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Deus seja louvado e abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.